Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é o segundo dia do terceiro workshop de autoconhecimento e dessa vez, uma vida com propósito. Para já de início, eu gosto sempre de trazer assim ilustrações e demonstrar, né, de forma lúdica, como uma forma de dar exemplos, né, de trazer em forma de desenho os ensinamentos. Diz que havia num mosteiro tibetano é, um centro ali de atividades, né, um centro de acolhimento aos jovens aprendizes e aqueles jovens que estavam ali aprendendo, né, as coisas, os mistérios da vida com o mestre, eles estavam um pouco incomodados com a estrutura ali daquela casa, do mosteiro onde eles viviam. E então eles começaram a questionar o mestre, dizendo: mestre, aqui tá, né, tá em ruínas, aqui não vai aguentar muito tempo, tem que consertar as paredes, o telhado, daqui a pouco, né, vai tudo água abaixo, vai cair, porque já tem muito tempo que não faz reformas e, enfim, o mestre olhou em volta e falou: realmente aqui está precisando de uma reforma mesmo, de fato, mas acontece que nós não temos dinheiro, nós vivemos de ajuda de terceiros. Então, os jovens continuaram dizendo: nossa, mas a gente tem que dar um jeito e tal, e começaram a pressionar o mestre, porque o mestre, né, tem sempre uma resposta para tudo. O mestre pensou então: beleza, é, eu vou falar então para vocês o que vocês devem fazer para a gente conseguir o dinheiro para a reforma do nosso mosteiro, e só que é um tanto perigoso. E todos os jovens, né, ansiosos ali para saber qual que era, né, a recomendação que o mestre faria, e o mestre disse o seguinte: olha, amanhã, bem cedinho, antes do sol levantar, vocês vão até a cidade e vocês vão roubar. Vocês vão pegar tudo o que vocês conseguirem para a gente conseguir reformar então o nosso mosteiro. E os jovens ficaram encabulados com aquilo, porque como assim, mestre? Roubar é errado. Então, mas a gente não tem dinheiro, a gente vive de recursos, né, de doações, e a única forma que eu estou vendo agora neste momento é vocês fazerem isso. Só que tem uma única condição: vocês vão roubar, mas na condição que ninguém os vejam, porque nós temos um nome a zelar. Imagina se alguém descobre que o que vocês aqui do mosteiro estão roubando, vai acabar com a reputação do mosteiro, nós não vamos receber ajuda e vai acabar toda a nossa fonte aqui de aprendizagem e tal. Ok, né? Alguns ficaram assim, espantados com aquela posição do mestre e foram deitar. No outro dia, bem cedo, mosteiro vazio, os jovens todos tinham ido à cidade e apenas um dos jovens ficou. E ele continuou ali fazendo as tarefas, né, que tem que fazer mesmo lá no mosteiro, o plantio, a limpeza do ambiente. O mestre chegou nele e falou: como assim? O que você está fazendo aqui? E o jovem disse: estou fazendo exatamente o que o senhor mandou. Não, não, todos os outros foram para a cidade roubar, por que você não foi? Não, mestre, então, justamente eu não fui porque eu estou obedecendo a sua ordem. Como assim? Ele falou: olha, você pediu para que nós fôssemos e roubássemos desde que ninguém nos visse. Acontece que eu me vejo o tempo todo. Então, como que eu vou roubar sendo que eu estou a me observar?
Como que eu faço isso sendo que eu estou me vendo? Então o mestre entendeu que aquele jovem foi o único que entendeu a missão que o mestre tinha dado. E é assim que nós também devemos ser. Nós devemos nos ver o tempo todo, nós devemos nos observar o tempo todo. Estamos aqui para falar sobre propósito e nada melhor do que você entender qual é realmente a sua verdadeira essência. O que você faz quando ninguém está olhando. Você é aquilo que Você é aquilo quando a última porta se fecha. Quando você está sozinho, esse é o seu eu verdadeiro. Porque aí você pode retirar todas as máscaras e entender quem de fato é você. E para entender também um pouco, tem uma expressão que diz que quanto mais dentro, mais fora. É até um pouco complexo isso, né? Como assim? É porque quanto mais vida interior, mais vida exterior. Quanto mais eficácia, né? Quanto mais você conhece o seu interior, mais você compreende, mais você entende as questões do mundo exterior. E trazendo esses conhecimentos, essas questões, e a partir de tudo isso que nós vamos falar, tanto eu quanto a Priscila, é que isso sirva para somente você. Por quê? Porque nós temos uma tendência muito grande de julgar, de fazer julgamentos. Então, quando nós recebemos um conhecimento, nós temos consciência, nossa, é tal coisa, a primeira coisa que a gente faz é: o fulano faz isso, o ciclano se comportou de tal forma. Então, é uma coisa assim, extremamente importante, tirar os julgamentos e começar a observar apenas você. Esse é o primeiro ponto. O outro é o outro, e o outro ele vai despertar no momento que for melhor para ele. Se você está aqui, você já teve um start, né, de procurar se conhecer, de procurar não mais acompanhar a manada e ser de fato dono, né, do seu eu, e não acompanhar tudo que as outras pessoas falam. Esse é o principal ponto do autoconhecimento. Quando você recebeu uma informação, por exemplo, um noticiário, você olha e você vê se o seu interior identifica com essa informação. Isso é muito importante, porque você sai da Matrix, você vai desintoxicando de certos vícios, de certas coisas que vão sendo impostos em nós. Eu penso até mesmo, e eu vou trazer bastante exemplos, eu gosto muito disso. Por exemplo, para quem conhece uma lamparina, sabe aquelas antigas, ela de vidro? Vou ver se eu vou trazer uma imagem aqui. Imagina uma lamparina e dentro dessa lamparina de vidro, ali existe uma vela. E aquela vela serve para iluminar, né? Aquilo ali representa a nossa intuição. Só que se você não limpa essa lamparina, ela vai se enchendo de poeira, ela vai se enchendo de sujeira, engordurando, e com o tempo essa vela ela não clareia mais da forma como deveria clarear. E talvez você nem consiga mais ver a luz que existe ali dentro. E esse ser, né, essa luz é você. É esse seu eu interior. É ali que encontra o seu verdadeiro propósito. E isso você precisa descobrir por si só.
De que forma? Limpando a sua lamparina, limpando, identificando quais são as poeiras que foram colocadas em você no decorrer de toda a sua vida. Então você vai limpando essa lamparina, sabe? Às vezes a lamparina está muito suja e demora um tempo mais. Por isso que eu sempre digo aqui que cada pessoa tem o seu tempo e é importante respeitar o tempo de cada um. E quanto mais você vai fazendo, vai procurando cursos de autoconhecimento, você vai buscando. E autoconhecimento, gente, você consegue fazer isso o tempo todo. Um filme que você vê, você olha para aquilo e aquilo começa a fazer sentido, o porquê das coisas, né, estão acontecendo com você, ou porque já aconteceram, porque você tomou tal atitude. Quando você ouve uma música, quando você faz uma boa leitura, tudo isso é autoconhecimento. O autoconhecimento é você começar a identificar aquilo que faz sentido. Então, quando você, por exemplo, você vai numa sessão de terapia e você consegue descobrir uma crença, por exemplo, ali você já está limpando a sua lamparina. E quando talvez você vai, não sei, talvez você tenha até um sonho, né? Esses dias eu tive um sonho e eu descobri uma coisa, não sei, umas coisas aqui que estavam aqui. Então eu limpei um pouco dessa lamparina. Limpar a lamparina é tomar consciência e identificar cada vez mais quem é esse eu interno aqui, qual é a minha luz, né? Porque todos nós nascemos com essa luz, só que a gente vai sendo implantado coisas na gente, crenças, memórias negativas, que tem que ser isso ou tem que ser aquilo. Então a gente vai perdendo essa luz interna, esse eu divino que todos temos. E trazendo também um outro conto, dessa vez um conto indiano, diz que quando os deuses estavam fazendo o homem, eles queriam um lugar para esconder essa essência divina. Então um dos deuses, né, sugeriu, vamos esconder no fundo da terra. Aí o Deus, o Supremo, né, disse, não, no fundo da terra não. O homem é muito curioso, ele vai escavar toda a terra e vai acabar encontrando a essência divina na terra. Aí o outro disse, então vamos esconder no fundo do mar. E o Deus Supremo lá disse, não, vocês estão por fora de como que o homem é. Ele vai desbravar rios e oceanos e vai acabar encontrando a sua essência divina e vai andar com ela antes mesmo de ter o seu merecimento. Então eles ficaram ali pensando, né? E o próprio Deus Supremo disse o seguinte, eu já sei. Eu vou esconder essa essência divina no próprio homem. Porque no próprio homem vai ser o último lugar que ele vai procurar. E por mais que isso seja apenas um conto, né, um misticismo talvez, é muito verdadeiro. Porque primeiro o homem busca, né, todos nós estamos numa busca constante, às vezes a gente busca, não sabe o que é que a gente está buscando, mas está todo mundo assim querendo alguma coisa. E começa a buscar, e vai buscar em bens materiais, vai buscar em fazer viagens, em fazer compras, e fazer não sei o que, ter filhos, casamento, tá sempre buscando, faz uma faculdade, não está satisfeito, faz outra. E o último lugar que o homem procura a sua essência é no próprio homem. É o último lugar que ele vai procurar. E isso deveria ser o primeiro lugar, né, que deveríamos buscar essa essência divina. O que a gente tanto procura que está dentro de nós mesmos? Então a importância de limpar as nossas lamparinas. E autoconhecimento às vezes ele é árduo, porque vai fazer nós
encontrarmos com nós mesmos e às vezes não é esse ser tão mágico, tão puro, igual a gente pensa, porque até a gente encontrar, chegar até na luz, essa sujeira da lamparina, a gente vai encontrar muita sujeira desagradável. Mas é quando você encontrar essa luz, vai fazer todo sentido e vai ter valido muito a pena ter encarado essa sujeira que está por fora da lamparina. É como uma fruta, sabe, uma tangerina, uma mexerica, que você, para você provar o doce, o sabor da tangerina, você primeiro precisa tirar a sua casca. E aquela casca, né, tem um cheiro forte, aquela casca, se não tomar cuidado, espirra aquele sumo no olho e arde. E então você vai ter esse desafio de retirar as cascas da mexerica ou da tangerina, da forma que você usa aí na sua cidade. Então você tem que primeiro tirar as cascas para depois provar o gosto da tangerina. E quando você tira essa casca, você deixa as cascas e você apenas segue com esse sabor que a tangerina lhe deu. Porque tem pessoas que começam a tirar as cascas e joga o suco fora e carrega somente as cascas, está vivendo apenas de amarguras, vivendo apenas de, nossa, como pôde ser assim, como que isso aconteceu. Então isso é viver, né? Além de estar vivendo aí no passado, ainda está carregando esse peso, né? Então pega tudo isso que aconteceu com você, que são as cascas, a sujeira da lamparina, pega isso e deixa no passado e pega o que é de aprendizado, porque tudo que aconteceu com a gente, de alguma forma a gente tem como extrair o melhor daquilo, né? Que é o suco, esse suco da tangerina. E você pega isso e bebe, você assimila, porque o ser humano, ele não é aquilo que ele come, tanto é que o que ele come, a maioria é descartado. Então, o ser humano é aquilo que ele assimila. E o que você está assimilando? Eu vou deixar aqui duas dicas, duas técnicas, entendam da melhor forma que vocês acharem, sobre esses cuidados com o autoconhecimento e reconhecer quem você realmente é. A primeira delas é a importância do seu despertar e a importância de você ir deitar. O momento que você desperta é que dá a tônica para o seu dia inteiro. Você sabia disso? As primeiras coisas que você pensa, as primeiras memórias que você tem ali, no momento que você acorda, aquilo vai fazer sentido para o resto do seu dia. Então é muito importante, ao iniciar o seu dia, que você comece com uma oração, uma frase positiva, uma meditação. No grupo de 21 dias de gratidão, eu dei a sugestão do quadro dos sonhos, né, que é as imagens que você acha que estão de acordo aí com seus objetivos. Então, música, né? Observe as músicas que você ouve, se as músicas elevam a sua alma. Observe como o seu corpo reage com as músicas que você escuta. E quando você entra no sono também, a mesma coisa, porque quando você vai dormir, normalmente o seu sono se assemelha com a última coisa que você pensou. Então que antes de dormir você também tire aí uns minutinhos para fazer uma reflexão. Se você tiver muitas coisas, né, para fazer no outro dia, você anote num caderno o que você tem para fazer, porque quando você anota isso, você já está dizendo assim, ó, tá organizado o que eu tenho para fazer no outro dia, e você não fica refletindo aquilo, né, e demora a pegar no sono. E antes de dormir também, observe o ambiente que você está dormindo, mantenha limpo, né, da maneira
que for possível na sua realidade, mas mantenha o seu ambiente de sono. Aliás, 2 lugares que é importantíssimo estarem sempre organizados é o lugar que você dorme e o lugar que você se alimenta. Então, que esteja bem limpinho aí, né, para criar esse ambiente de limpeza na sua mente e tal. Isso não vou aprofundar aqui agora, tá? Porque senão fica muito extenso e isso já é tema para mais para frente. A outra questão, ok, a outra técnica, a outra sugestão também para autoconhecimento, eu vi uma frase esses dias que falava assim: você me devolve a mim mesmo. Você me devolve a mim mesmo. E eu achei curioso essa frase. E essa frase não tinha uma explicação e eu quis aprofundar nessa frase e trazer essa reflexão. Quando eu digo você devolve a mim mesmo, é porque quando eu vejo você, eu identifico em você características que são minhas. Por exemplo, quando eu encontro com alguém, às vezes eu nem troco sequer uma frase com a pessoa e eu falo assim: não fui com a cara daquela pessoa. Meu santo não bateu com ela. O que internamente eu estou dizendo? Ela tem características que eu não consigo olhar isso em mim. Às vezes, quando alguém toma atitudes, quando alguém se comporta de uma maneira inadequada e você repudia aquilo, você fala: nossa, eu não consigo nem ver isso. É porque normalmente essa pessoa traz questões que ainda assim estão internalizadas em você e para você ainda é muito difícil olhar para isso, é muito difícil compreender que você também tem isso. E às vezes não só em você, mas em todo o seu sistema familiar. Que isso também é uma coisa que dá para aprofundar, mas em outro momento. Então, quando você olha para outra pessoa e fala: nossa, não, para mim não dá, é porque de fato você identificou ali algo que você ainda não consegue ver em você. E todas as pessoas, desde a nossa família de origem, a família que nos criou, as pessoas que nos educaram, nossos amigos, os vizinhos e todas as pessoas, até aquelas que nós esbarramos, às vezes a gente esbarra em alguém na rua e a gente pensa assim que não tem nada a ver, todas elas são fundamentais, são peças fundamentais para autoconhecimento. Porque tudo aquilo que eu vejo no outro, aquilo reflete em mim. Então, para autoconhecimento, observar o outro. E ao invés de julgar, como eu disse já no início do vídeo, ao invés de julgar o outro, observar. Por que o outro me incomoda? O que tem nele que eu não suporto olhar isso em mim? Bom, mas o lado bom disso, que nós, quando vemos alguém, identificamos algo que existe em nós, nós não queremos olhar, o lado bom é porque quando você também vê algo de bom no outro, significa que existe isso internamente em você também. E tem pessoas que são tão incríveis que a gente olha assim e fala: nossa, como aquela pessoa conseguiu passar por isso? Como aquela pessoa conseguiu superar tal situação? Como aquela pessoa conseguiu prosperar? Como aquela pessoa conseguiu ter sucesso? E aquela pessoa tá te mostrando que você também é capaz. Porque se existe um ser humano que conseguiu alcançar alguma coisa, é porque qualquer pessoa também tem a capacidade de alcançar o que ela tem para alcançar. E quando você está com a sua meta, quando você entendeu qual é o seu real propósito, você mira no seu objetivo, você mira naquilo.
e você não se desvia do caminho. A questão é que nós temos muita ainda a questão da dualidade. Nós identificamos como certo e errado, quente e frio, dia e noite, e esquecemos de olhar para o nosso centro. Então, quando a gente está conectado com o nosso centro, a gente não se perde tanto. Porque quando a gente começa a sair do nosso eixo, a gente lembra que o nosso centro está aqui, então a gente volta. A gente consegue identificar essas coisas muito no Dharma e no Karma. Talvez eu até traga mais sobre essa questão de Dharma e Karma, porque o nosso centro é aqui, aqui está o nosso Dharma. Então, às vezes a gente sai do eixo e entramos no Karma. E o Karma não tem nada a ver com ser ruim, nossa, é um Karma isso. Não, não é. Na verdade, o Karma serve para você voltar para o seu eixo. Entende? Gratidão a todos. Finalizamos aqui o nosso segundo dia do nosso terceiro workshop. Amanhã vocês têm aí a Priscila no terceiro dia, quarto dia comigo e no último dia, quinto dia, eu e a Priscila juntas, ok? Gratidão a todos, fiquem em paz.